Nos últimos anos, o pessoal está descobrindo um monte de coisas legais a respeito de Chaves e Chapolin, episódios perdidos, umas coisas que a gente nem sabia que existia. Mas agora foi descoberto um episódio completinho que, na boa, eu tô sem palavras, eu tô muito feliz, eu tô eufórico. Que alegria! Maravilhoso, maravilhoso. Vamos logo pro vídeo. Então se prepare para revelar uma foto e vem com a gente. Quando a gente fala em foto no universo de Chaves e Chapolin, você pode até pensar, talvez, naquele episódio do Polegar Vermelho, da Condessa, lembra? É uma máquina de fotografia. Sim, e tem uma lente olho de peixe. Sim, por isso alguém deve ter confundido. Mas acho que a sua mente vai mais pro Seu Madruga fotógrafo, né? É que essa câmera tá tão velhinha que parece a minha vozinha. E essa história foi dividida em duas partes, ou seja, 2 episódios. Em 28 de março de 77 foi exibido pela primeira vez lá no México a Máquina Fotográfica, parte 1, que se passa todinho na vila mesmo. Estou tentando ver do outro lado da câmera, mas essa porcaria de bola não deixa. E aí tem um monte de situações cômicas que rolam com um instrumento de trabalho do Mamá. A gente tava brincando de pular corda, sabe? E só na semana seguinte, em 4 de abril de 77, foi exibida a segunda parte da história, com o Seu Madruga trabalhando no parque. Esta é a posição. Assim. Não se mova. Assim, bem quietinho. Não respire. Não respire. E é lógico que aqui tem momentos hilários também. Ai, professor Girafales, realmente lindo. Bem, e hoje ainda não escovei os dentes. Até aí, beleza, porque eu tô falando de 2 episódios muito clássicos, que foram muito reprisados no SBT. Afinal de contas, os 2 chegaram no Brasil em 84, fizeram parte do primeiro lote de dublagens de Chaves e Chapolin no Brasil. Mas entender todo esse panorama é muito importante porque torna a descoberta muito mais interessante. Você vai sacar muito melhor a magnitude de tudo isso. No Fórum Chaves, no dia 4 de fevereiro, do nada, o usuário Akilsag, que eu vi o pessoal chamando de Aquiles, deve ser o nome dele, que também já apareceu com várias novidades muito boas, mandou isso aqui. Trago-lhes algo que me deixou perplexo assim que eu descobri. Além do mais, é um registro que temos por acaso, pois data de 1982 e foi arquivado entre itens de uma casa localizada em Bucaramanga, uma cidade colombiana muito úmida para armazenar fitas. Felizmente a fita sobreviveu e isso graças à família de Juan Felipe Gomes, que, com o único objetivo de fazer a comunidade feliz e a forte esperança de que encontraríamos algo útil, a enviou para Bogotá, onde meu amigo Leonardo Ramírez a recebeu e me apoiou no processo de digitalização. Nós recebemos a fita e pudemos revisar seu conteúdo. Fiquei sem palavras. Fala sério, só de ler isso você fala, meu Deus, descobriram algo muito raro. E você tem razão, é verdade. Você já tá morrendo de vontade de ver essa fita, né? Então vamos logo pro primeiro segundo, porque já começa assim. Este é o sensacional Chavo del Ocho. Cara, só de ver isso a gente já percebe que é uma primeira versão do Seu Madruga fotógrafo, num parque totalmente diferente. Tem noção do quanto isso é sensacional? Ninguém sabia que isso existia. Mas ainda melhora, porque logo depois de anunciar todo o elenco fixo, tem isso aqui. Eu acabei de fazer minha avaliação na Apple e comprei esse iPhone 16 aqui. Mas como assim fazendo avaliações? Para você que não sabe, agora existe Actuación especial de María Luisa Alcalá como Malicha. Gente, a Malicha participa da primeira versão da história do Seu Madruga fotógrafo. Como assim? A atriz Maria Luisa Alcalá participou de alguns episódios de Chaves e Chapolin em 74, na ausência da Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, que nessa época estava fora do elenco. E olha só o mais curioso.
Na lista CH, que sempre comento por aqui, vemos que ela participou de 4 episódios do seriado. A primeira aparição foi no Festival da Burrice, no dia 15 de abril de 74, e o último foi Como Sujar uma Roupa de Festa, em 13 de maio, ou seja, ela participou de um mês aproximadamente. E talvez você esteja pensando, pô, o Renan é tão burro que não sabe fazer conta básica, parece 5 episódios e ele falou 4. Não, é porque o episódio do Homem Invisível tá ali no meio, no dia 22, mas a Malicha não aparece. E aí no dia 6 de maio, até então, era um ponto de interrogação, porque ninguém sabia o que existia por ali, só sabia que algum episódio de Chaves tinha sido exibido. Só que a gente não sabia se era uma primeira versão de algum episódio que a gente conhece muito bem, que acabou sendo esse o caso, se era uma regravação de alguma outra história, se tinha Malicha, se não tinha, a gente não sabia nada, agora que a gente tem essas informações. E o pessoal do Fórum Chaves rapidinho atualizou a descrição do episódio, inclusive com os dados que se trata de uma cópia gravada de 1982 do canal Ingravision da Colômbia. Também vemos que ao longo dos anos fizeram diversos remakes dessa história e essa aqui é a primeira versão de todas. Bom, isso pelo menos até onde a gente sabe, porque, né, vai que alguém descobre uma fita, sei lá de 71, 72, do embrião, em algum outro sketch, uma história parecida, sei lá. Mas por enquanto é a primeira versão sim, pelo menos que a gente sabe. Mas assim, na minha opinião, é claro que eu posso estar errado, acredito que seja a primeira versão de todas mesmo, a julgar por todo o elenco que participa da história. E essa versão de 74 funciona como uma base muito sólida para a versão de 77 que a gente conhece muito bem. Indo agora para o episódio em si, eu vou mostrar alguns trechos, vou comentar os pontos principais, mas eu não vou mostrar absolutamente tudo, porque em alguns vídeos que eu fiz falando de episódios descobertos e tal, teve gente comentando, pô, mas você ficou falando do episódio inteiro, contou até o final, mostrou um monte de trecho, perdi a vontade de ver a história. Não, eu não quero que isso aconteça aqui. Eu quero te dar todo o contexto, eu quero te dar todas essas informações para que você entenda a importância desse episódio, para você entender até mesmo a minha euforia com essa descoberta. Mas assim você consegue assistir e curtir muito mais. O link para você assistir o episódio tá na descrição, beleza? Vai lá assistir depois. Tá legal! Inclusive eu vou aproveitar esse meu tom otimista, essa euforia toda para lançar a palavra-chave. Você acredita que os fãs de Chaves e Chapolin vão descobrir mais episódios perdidos de Chaves e de Chapolin em 2025? Qual é a sua opinião? Você tá otimista também? Você tá pensando que nem eu, assim, falando, cara, esse é o ano, hein? A gente tem várias novidades todos os anos, mas, o começo de fevereiro já tá assim? 2025 pra mim é o ano. Enfim, compartilhe a sua opinião, porque talvez você tenha um argumento pra falar, não, Renan, eu acho que não vai tanto assim, pode ser uma coisa ou outra, vai saber. Talvez você saiba de algo que eu não sei. Mas enfim, a parte mais diferentona do episódio, que choca logo de cara, que você fala, o que tá acontecendo, é o início. Já começamos com coisa inédita, o Chavinho com a cabeça enfiada ali num quadro, um desenho de um avião próprio para tirar fotos. Cara, que sensacional. Na hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, isso é muito legal, isso é muito maravilhoso. E como essa cena é inédita, também rola piada inédita. Ah, nomás se ve la cola del avión. Bueno, pero tú tienes la culpa por manejar tan rápido. E ele não foi o único a ficar encantado com o quadro, não. ¡Mami, mira el avioncito! ¡Mami, que me estás haciendo una fotografía del avioncito! ¡Ándale, mami, sí, una! Aunque sea así, mami, ándale, sí, una, ándale, mami, sí. Inclusive, também tem piadas clássicas, como o Seu Madruga falando a respeito do preço das fotos. 40 pesos. Bueno, eso si sale la fotografía muy bonita. Ahora, si sale regular, pues le cobro 30. Si sale fea, le cobro 20. Si sale horrorosa, le cobro 10. Y si sale Kiko, no le cobro nada. E quando a Dona Florinda, furiosa, corre atrás dele, acontece isso.
E outra curiosidade é que o elenco aqui é bem menor do que as histórias que a gente viu em 77, que contaram, obviamente, com o Chiquinha, também tem o Godinez tirando foto por ali, o professor Girafales aparece. Em 74 a gente só tem Dona Florinda, Seu Madruga, Kiko, Chaves e Malicha. Kiko, tienes cara de niña. Y de niña fea. Outra curiosidade é que, analisando o episódio, fazendo algumas comparações, a gente percebe que ele se assemelha muito mais à primeira parte da história de 77. Ou ao contrário, né? A primeira parte da história de 77 se assemelha à versão de 74. Acho que é isso. O burro vem antes. Mas todo o lance do parque, do ambiente diferente, fora da vila, só acontece na segunda parte, no segundo episódio de 77. Seu Madruga! É o senhor, Seu Madruga? Não, sou outro. Então é uma boa mescla, digamos assim. Mas outro ponto que você também deve imaginar é que na versão de 74, a Malicha ocupa o espaço no roteiro, nas piadas, em tudo, que no futuro seria Chiquinha. Kiko, você tem cara de menina. É verdade que vai ter um concurso do Banco do Brasil esse ano? É verdade sim, esse concurso está previsto agora para o primeiro semestre do... E outro elemento muito, mas muito clássico do episódio Seu Madruga Fotógrafo é o Chaves derrubando a máquina fotográfica o tempo todo. E é claro que em 74 isso acontece também. Ten cuidado, não te vas a tropeçar com mi cámara! E essa cena que você acabou de ver vem no final do segundo bloco do programa. Ou seja, os dois primeiros blocos se passam todinhos ali no parque. É muito mais tempo do que a versão de 77. Mesmo sendo só a segunda parte ali no parque, não fica muito tempo lá não. Onde está o Godinez? Se cansou de ficar aqui e se mandou. Mas eu já falei demais, vou manter a palavra de Chapolin Colorado e vou parar de dar spoiler, vou parar de ficar mostrando tanta cena, tanta bruxa. Eu quero que você assista o episódio depois, beleza? Assiste e, por favor, volte aqui e conte o que você achou. De coração, eu quero muito que você assista. Mas as novidades não acabam por aí, porque no meio da gravação dessa fita também tem um comercial inédito com um elenco, no caso, Chaves e Chiquinha. A propaganda é da marca Yupi, que faz salgadinhos, e é uma publicidade feita especialmente para a Colômbia. Como a fita é de 82, a Chiquinha não participa do episódio que está sendo exibido. E ela também tem o seu vestidinho já com a gola amarela, uns detalhes bem dos anos 80. Podemos concluir que esse comercial é do comecinho da década de 80 mesmo. ¿Qué estás haciendo, chavito? Me estoy buscando a ver si me encuentro. Yo ya me encontré. Mira, aquí está el niño con cara de cebollita. Y el profesor Girafales con cara de tocineta. Aquí estoy yo con cara de chicharroncito. Amiguitos de Colombia, todos los personajes de la vecindad del Chavo estamos aquí. Encuéntralos todos en los paquetes de Yupi. E no meio de tanta coisa acontecendo com a obra do Chespirito, exibição no SBT, se vai para streaming, se não vai, redublagem, quem vai redublar e tal, descobrir material novo é uma loucura, gente. É muito, muito louco. Além do episódio, também descobriram um comercial inédito. A gente vê a linguagem da publicidade, um comercial de Chaves no meio do programa, exibindo Chaves. É muita coisa a se pensar, muita coisa a analisar. Assim, talvez eu seja muito suspeito, porque eu sou fascinado por tudo que envolve o universo de Chaves e Chapolin. Mas isso é um pedaço histórico, que quando você pensa, isso ficou guardado por mais de 40 anos, sem ver a luz do dia, que alguém gravou o programa de TV ali em casa, sabe? E aí gravaram algumas coisas, gravaram Chaves, e sei lá, ficou guardado. E esse tempo todo a gente se dedicando aí atrás do material. E aí vem alguém e fala, pô, descobri do nada o episódio inteiro inédito. Não é muito louco? Não é muito louco? Tem razão. Eu não preciso nem dizer o quanto eu tô feliz com isso, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos os envolvidos pela descoberta, pela distribuição do episódio, pela divulgação. Isso é muito legal. Isso vale ouro para todos os fãs.
E mais uma vez, para você não esquecer, o link tá na descrição, vai lá assistir que você vai adorar. Agora, se você tá boiando nesse assunto de episódio descoberto, mas Renan, eu sei que tem episódio perdido, mas não sabia que tinha episódio sendo descoberto. Você falou que nos últimos anos tem um monte de coisa rolando. Sim, é verdade. Inclusive, ó, fiz vídeo dedicado todinho a um episódio que foi descoberto no ano passado. Muito louco, até trecho de dublagem inédita de Chapolin o pessoal encontrou. Fã de Chaves e Chapolin pede mais um no nível hard. Vai lá assistir. A gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Eu vou assistir esse episódio de novo.